Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo, Grãozinhos no Caminho. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma terça-feira, ao nosso pequeno estudo, a nossa leitura diária do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho dessa terça-feira. O Evangelho traz para a gente hoje a continuação, no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres espíritos, a continuação de todo aquele que se eleva será rebaixado. Nós falamos sobre a humildade, né, gente? No item 6. Essas máximas são a consequência do princípio de humildade que Jesus não cessa de colocar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor e que formulou por estas palavras: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele toma uma criança como modelo da simplicidade de coração e diz: Será o maior no reino dos céus quem se humilhar e se fizer pequeno como uma criança. Quer dizer, quem não tiver nenhuma pretensão de superioridade ou de infalibilidade. O mesmo pensamento fundamental se encontra nessa outra máxima, que aquele que quiser tornar-se o maior seja vosso servidor. E nesta, todo aquele que se rebaixa será elevado, e todo aquele que se eleva será rebaixado. O Espiritismo vem sancionar a teoria pelo exemplo, em nos mostrando grandes no mundo dos espíritos aqueles que eram pequenos na terra, e frequentemente bem pequenos aqueles que nela eram os maiores e os mais poderosos. É que os primeiros levaram em morrendo aquilo que unicamente faz a verdadeira grandeza no céu, e não se perde, as virtudes, enquanto que os outros deveram deixar o que fazia sua grandeza na terra, e não se leva a fortuna, os títulos, a glória, o nascimento. Não tendo nenhuma outra coisa, eles chegam no outro mundo desprovidos de tudo, como náufragos que tudo perderam, até suas vestes. Não conservaram senão o orgulho, que torna sua nova posição mais humilhante, porque veem acima deles e resplandecentes de glória aqueles que espezinharam na terra. O Espiritismo nos mostra uma outra aplicação desse princípio nas encarnações sucessivas, onde aqueles que foram os mais elevados numa existência são rebaixados à última posição numa existência seguinte, se foram dominados pelo orgulho e pela ambição. Não procureis, pois, o primeiro lugar na terra, nem vos colocar acima dos outros, se não quereis ser obrigados a descer. Procurais, ao contrário, o mais humilde e o mais modesto, porque Deus saberá vos dar um lugar mais elevado no céu, se o merecerdes. Gente, a humildade acima de tudo nós temos que ter, né? Quem quiser ser o maior, tem que ser o menor, né? Se eu quero ter um lugar melhor, eu tenho que procurar servir ao próximo, né? Se eu quero alguma coisa de bom para mim, eu tenho que fazer o bom para os outros. Eu tenho que ser sempre humilde, nada de orgulho, nada de vaidade. A humildade é a caridade. A humildade é amor ao próximo. A humildade é saber que acima de mim tem muitos. E se eu quero estar na posição que eles estão hoje, eu tenho que trabalhar muito em mim, né? A virtude da humildade, da caridade, do amor ao próximo. Só assim eu poderei me elevar cada dia mais, né, nos degraus da escada da evolução. A gente pede sempre a Jesus, né, que nos conceda o que a gente está pedindo ali de bênçãos, de graças, mas nós estamos fazendo por onde? Nós estamos fazendo por onde merecer isso? Nós estamos sendo humildes o suficientes para saber que só depende dele. Ele julga a gente, e se ele perceber, né, que a gente está fazendo tudo com interesse, está fazendo a caridade por interesse, né? Eu vou fazer caridade, porque se eu não fizer a caridade eu não vou ter o reino do céu. Não é assim.
A gente tem que fazer a caridade sem desinteresse. A gente tem que ser humilde, gente, sabendo que aquele que nós estamos ajudando aqui pode estar num patamar muito melhor do que nós espiritualmente. Não é? A rainha de França não chegou no plano espiritual e viu seus servos todos mais elevados do que ela? Hã? O que importa eu ter aqui na Terra um cargo importante, um título importante, ter dinheiro, ter posição social? Eu não vou levar nada disso para o plano espiritual. Eu vou levar somente o que eu tenho de caridade no coração. O que eu fiz de caridade. O que eu fiz da minha humildade. Ou então, o que eu fiz do meu orgulho, do meu egoísmo, da minha vaidade. Então vamos pensar direitinho o lugar que a gente quer ter, né, no futuro. Porque hoje eu estou aqui, em cima, pisando, mas amanhã eu serei pisado. Eu estarei por baixo. Porque eu não soube usar o que eu tinha aqui hoje para o meu próprio crescimento. Fazendo, distribuindo o amor e a caridade. Sendo orgulhoso, sendo vaidoso, sendo egoísta, né? Não soube usar a oportunidade que eu tive para praticar a humildade e fazer o bem ao próximo. Então vamos pensar direitinho no que eu quero para o futuro, para a minha próxima vida, para a minha próxima existência. Não vamos adquirir mais provas. É o princípio básico, né? É a gente fazer o que aqui para a gente não ter que adquirir mais provas para a próxima existência. O Livro dos Espíritos traz para a gente hoje o capítulo 1 do livro 4 ainda, Penas e Gozos Terrestres. Nós estamos falando do desgosto da vida e do suicídio. A questão 948. O suicídio, que tem por objetivo escapar à vergonha de uma ação má, é tão repreensível como o que é causado pelo desespero? O suicídio não apaga a falta, ao contrário, haverá duas em lugar de uma. Quando se teve a coragem de fazer o mal, é preciso ter a de suportar suas consequências. Deus julga e, segundo a causa, pode algumas vezes diminuir seus rigores. Gente, então, o suicida que pratica o suicídio para escapar, né, por ter vergonha do que fez de ruim, né, ou mesmo fez uma atitude que é contra alguma regra da sociedade, alguma ação divina, alguma lei divina, no caso, ele fica com vergonha e ele se suicida de vergonha. Ele é repreensível por isso? Esse suicídio é mais repreensível que o outro, que é causado assim no momento de desespero, de desesperança da vida? Ele é repreensível, sim, e o suicida estará cometendo duas faltas ao invés de uma só, né? Por quê? Porque ele cometeu um ato e por conta desse ato ele se suicidou, né? Então ele está sendo culpado duas vezes. Ele fez uma coisa errada aqui na Terra, né, e quebrou uma lei divina, né, que é tirar sua própria vida antes da hora certa. Então ele está sendo julgado por isso. Mas Deus é justo, né? Deus vê o tamanho da causa, né, e de acordo com essa causa, ele pode atenuar um pouco essa pena. Tá bom? Vamos amar mais, gente. Vamos amar mais a gente. Vamos amar mais a gente. A gente tem que se preocupar com isso. Se a gente não se amar, quem que vai amar a gente do jeito que a gente quer ser amado? Então vamos amar mais a gente, tá? É isso que eu tenho para falar para vocês hoje. Pedindo desculpas por ontem, que eu não consegui gravar o Evangelho ontem, né? Gravar o nosso trabalhinho dos grãozinhos ontem. Mas, se Deus quiser, não vai acontecer de novo, né? Desejo a todos uma ótima terça-feira, com paz, saúde, luz no coração, muita luz no caminho, né? E muito trabalho para nós que precisamos trabalhar, né, gente? Que Jesus nos abençoe. Fiquem todos com Deus, até amanhã se Ele quiser. Eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal.